Convido vocês para que abram a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 7. Livro muito fácil de ser localizado. Não é Abacuque, não é Naum, não é Ageu. Êxodo 17, a palavra de Deus nos diz o seguinte, a partir do versículo 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Vamos orar novamente. Senhor, diante de nós está a tua palavra. Agora, Pai, rogamos a assistência do teu Santo Espírito, que é o nosso guia, aquele que nos faz lembrar e entender as palavras de Cristo, teu Filho. Envia luz, graça celestial, a fim de que o elemento humano seja anulado e a tua palavra acolhida por todos nós. Fala no Senhor através dela. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Lip e Hard. Quem tem mais de 40 anos talvez lembre desse desenho animado. Lip é o leão otimista e Hard é a hiena reclamona, pessimista, que frequentemente dizia: ó vida, ó azar, eu sei que isso não vai dar certo. Mas se você não lembra de Lip e Hard, provavelmente vai lembrar dos Smurfs. No meio daquela comunidade de bonequinhos azuis, tem um Smurf conhecido como Ranzinza, sempre mal-humorado. Ele é tão azedo que toda vez que aparece, suas longas sobrancelhas estão apontadas para baixo, como se estivesse com a testa franzida. Ranzinza vive zangado e infeliz. É um resmungão e faz parte do time da Hard. Só que em vez de dizer ó vida, ó azar, o refrão dele é: eu odeio framboesa, eu odeio Smurf desastrado, eu odeio a vida. Ranzinza e Hard revelam, por assim dizer, apenas a ponta do iceberg, um pedacinho do problema. Na Escritura somos informados sobre o que está por trás do costume de reclamar, o pecado da murmuração. Murmurar é a incapacidade de aceitar as contrariedades do dia a dia. É o que normalmente acontece quando um congestionamento ameaça um compromisso. Quando alguém precisa pegar no sono e os cachorros do vizinho não param de latir, ou quando recebemos certas notícias. Enfim, qualquer situação
que nos contraria e pode servir de combustível para a murmuração. A respeito desse assunto, Paul David Tripp diz: você pode imaginar um único dia que não seja de algum modo arruinado por reclamações? Imagine ser um pai e não reclamar do seu filho ou filha. Imagine ser um cônjuge e não reclamar de seu marido ou esposa. Imagine ser um cidadão e não reclamar do seu vizinho ou do governo. Imagine ser um funcionário e não reclamar do seu chefe ou patrão. São as palavras do Paul David Tripp. A murmuração é o azedume da alma que pode nos transformar em cactos ambulantes e acarretar enormes prejuízos. Por exemplo, foi a murmuração que impediu os israelitas de ingressar em Canaã, a terra que mana leite e mel. Após 400 anos no Egito, a murmuração deles fez com que os 40 dias de observação dos espias se transformassem em 40 anos de peregrinação no deserto. Ao referir-se àquela geração de Moisés, que morreu no caminho, Paulo afirma que estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, sua, minha, de todos nós. Mas como viver nesse mundo caído sem se comportar como o Smurf ranzinza ou a hiena Hart? Essa porção bíblica nos apresenta o remédio divino contra a murmuração. É sobre isso que nós vamos refletir nesta noite. O remédio divino contra a murmuração. Primeiro ingrediente desse composto, desse remédio, é entender a gravidade do problema. Notem aqui nos versículos 2 e 3, contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Entender a gravidade do problema. Murmuração é pecado, é tentar a Deus afrontando-o. É por isso que o Senhor diz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Percebamos o que está envolvido na reclamação dos israelitas, feita a Moisés. Primeiramente, mau costume. O povo havia murmurado antes da travessia do Mar Vermelho. Isso está registrado no capítulo 14 desse mesmo livro. Quando estava na região do Saara, do deserto do Saara. Após o milagre da travessia, após ter cruzado o Mar Vermelho, já na península do Sinai, o povo murmurou em Mara porque tiveram sede e as águas eram amargas. Isso está registrado no capítulo 15, versículo 24. Depois murmuraram em Sim, porque tiveram fome. Capítulo 16, versículos 1 e 2. E agora murmuram em Refidim, porque novamente tem sede. Esse povo gostava de reclamar. Estamos aqui diante de um grupo enorme de resmungões. Além do mau costume, a murmuração deles revelou inverdade e injustiça. Por quê? Não foi Moisés que havia feito o povo subir do Egito, como eles dizem no versículo 3. Mas o próprio Deus. Notem o versículo 1. Aparece aqui que os filhos de Israel estavam no deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor.
eles estavam se voltando contra Moisés, colocando na conta de Moisés algo que não tinha a ver com Moisés, porque o povo estava ali por ordem do Senhor, cometiam injustiça e proferiam uma inverdade. Outra coisa que essa situação manifesta é o contágio infeccioso. Todos nós estamos aí nos dias em que o assunto da dengue tem sido muito comentado e a gente tem que evitar a propagação desse mal, cada um fazendo a sua parte. E no que diz respeito à murmuração, temos que redobrar a atenção, porque isso se espalha. Alguém começou a murmurar. Foi esse que puxou o canto da torcida. Cuidado, a amargura contagia. Diz a Bíblia, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Aqui eram milhares de pessoas, pelo menos 1 milhão de pessoas fazia parte dessa congregação, e é bem provável que a maioria desse grupo tenha murmurado contra Moisés, porque o texto não diz a quantidade, mas que o pecado foi do povo. Outra coisa que o pecado da murmuração revela: foco no problema e não na solução. Eles tiveram sede. A sede do momento impossibilitou que os israelitas atinassem para o fato de que Deus havia transformado as águas amargas em doces, poucos dias antes, e despejado maná e aves sobre o povo. A provisão que veio do céu. A murmuração é tipicamente pessimista. Murmuradores sempre encontram motivos para reclamar e se posicionarem contra. Também percebemos a ingratidão. Eles evocam o Egito. Versículo 3: por que nos fizeste subir do Egito? Como se o Egito fosse um paraíso. Que nada. O Egito era terra de escravidão, opressão e sofrimento. Há tempos os israelitas clamavam a Deus e pediam para que Deus os tirasse do Egito. Mas, se a gente atentar aqui para o que eles disseram a Moisés, parece que o Egito era um lugar maravilhoso. Em suma, murmuração é coisa séria. Infelizmente, muitos israelitas não levaram isso a sério. Em Números 16, lemos sobre a revolta de Corá, Datã e Abirão. Eles se levantaram contra Moisés e disseram: é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel? Estão se referindo ao Egito, é uma mentira. Para fazer-nos morrer neste deserto? Foi o que eles disseram. Resultado: Deus castigou os rebeldes, a terra se abriu e engoliu os rebeldes ainda vivos. Em seguida, Deus mandou fogo e consumiu mais de 250 pessoas. No dia seguinte, o povo voltou a murmurar e Deus enviou uma praga que matou 14.700 pessoas de uma só vez. Em resumo, em 24 horas, cerca de 15.000 mortes aconteceram, causadas pela síndrome de Hard e Ranzinza, a murmuração. Eles não levaram esse pecado a sério. E isso fez com que muitos caíssem mortos no deserto e que toda uma geração fosse impedida de entrar na terra de Canaã. A murmuração embaçou a vista dos israelitas e impediu-lhes de perceber o propósito do deserto. Por que Deus os havia levado ao deserto? O que Deus queria fazer na vida daqueles homens e mulheres naquele lugar árido? A resposta da geração de Moisés foi diferente da de Cristo, que foi, segundo a Bíblia, levado pelo Espírito ao deserto e ali não proferiu palavras vãs. Mas como evitar o comportamento cri-cri dos israelitas?
segundo princípio, segundo a verdade que o texto nos apresenta, segundo o ingrediente do remédio contra a murmuração, é voltando-se para Deus. O povo teve sede, o povo se levantou contra Moisés, cometeu o pecado da murmuração. Vejam qual foi a reação de Moisés, versículo 4. Então, clamou Moisés ao Senhor: que farei este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Imagine a cena. Os judeus estão entre o Egito e Canaã. Ali no deserto, uma enorme multidão se levanta contra Moisés. Milhares de pessoas estão furiosas e contendem com ele. Versículo 2, primeira parte: contendeu, pois, o povo com Moisés. Que situação difícil, delicadíssima. Até porque Moisés estava cumprindo a vontade de Deus. Porque quando a gente faz uma coisa errada, quando a gente sai da vontade do Senhor, é natural que a gente colha as consequências. Mas Moisés estava cumprindo a vontade de Deus. Deus é quem havia chamado e vocacionado Moisés para liderar o seu povo do Egito a Canaã. E Moisés está sendo fiel a Deus e lidando com uma revolta popular. O que fazer na hora do aperto? O que você faz quando a situação te encurrala? Você liga para o pastor? Começa a roer as unhas? Levanta a voz e se impõe pelo grito diante dos demais? Nem aquela criança birrenta, quando o time dela está perdendo, ela fala assim: a bola é minha, eu levo a bola e acabou o jogo. Toma um calmante, busca esfriar a cabeça e pensar no que fazer. E se você que ocupa um posto de liderança na igreja enfrenta a oposição de um grupo, como você reage ou reagiria? Reúne-se a sós com cada uma daquelas pessoas que são as mais influentes entre seus liderados, se fecha e fica quase incomunicável por um tempo, revê o planejamento, redistribui tarefas e move as peças do tabuleiro. Essas são possibilidades que se apresentam a nós em momentos de aperto, mas que não estavam disponíveis para Moisés. No deserto, onde eles estavam, a experiência de Moisés, 40 anos naquela região. Nessa altura do campeonato, Moisés tem 80 anos. Os 40 primeiros ele havia passado no Egito, os 40 seguintes nessa região. No deserto, a experiência de 40 anos e a destreza de Moisés se mostraram insuficientes. Ali Moisés foi encurralado, colocado contra a parede, contra as pedras. Sim, porque o deserto da península do Sinai é diferente do Saara. Se você consegue se lembrar ou imaginar o mapa do norte da África, você tem o deserto do Saara, que é um deserto imenso, que pega grande parte do norte da África, inclusive a maior parte do Egito, onde o povo havia estado. E por que é importante essa informação? Porque normalmente nós, eu presumo isso, quando ouvimos a palavra deserto, nós imaginamos o quê? Muita areia, mais ou menos de uma cor branca, e certas dunas. Essa imagem, ela se encaixa no deserto do Saara, só que ela não se encaixa para o deserto da península do Sinai. O deserto da península do Sinai, ali, a cor da areia não é branca ou amarelada como no Saara, é uma cor mais avermelhada. E não é um deserto de dunas ou montes de areia, é um deserto de rochas, são montanhas rochosas. E em muitos lugares desse deserto, o povo tem que serpentear, tem que fazer o caminho driblando as montanhas. Então Moisés ali foi colocado contra as rochas.
aperreado, como se diz no Nordeste, Moisés não somente se volta para Deus, mas clama: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Moisés, muito provavelmente, temeu pela sua própria vida. Por quê? Porque ele estava diante de uma multidão furiosa. Moisés buscou no céu a solução para um problema na terra. Davi também. Numa ocasião, ele e seus homens voltaram ao acampamento e se depararam com um cenário desesperador. A cidade de Ziclag incendiada, e todas as mulheres e crianças levadas pelos amalequitas. A Bíblia diz que Davi e os seus homens alçaram a voz e choraram, e a partir de agora eu passo a ler o texto bíblico, até não terem mais forças para chorar. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Irmãos, por vezes Deus nos leva ao deserto para que desistamos de nós mesmos e dependamos exclusivamente dele. Com certeza eu não sei qual foi o deserto mais difícil, mais árido que você já experimentou. Eu sei do meu, e nesse caso é o mesmo da minha esposa. Foi na maternidade Tabancura, em Santiago do Chile, nos dias 1 e 2 de junho de 2019. Nossos filhos haviam nascido no dia 31 de maio, vieram para o quarto por volta de 11h30, os minutos precisos depois vocês podem perguntar para a mãe. E estávamos muito felizes com a chegada do Timotinho e da Heleninha. Muito bem, a mãe estava no quarto com as crianças, meus sogros estavam ali conosco. No final daquele dia, eu fui para casa com meu sogro, porque a minha sogra ia dormir com a Carla. Nos despedimos da Carla e das crianças. Quando voltamos, eu e meu sogro, no sábado pela manhã, ali por volta talvez de 9 da manhã, ao chegar no quarto, estavam a Carla, o Timotinho e a minha sogra, naturalmente. E a Carla disse que a enfermeira, algo assim, eu não vou lembrar as palavras, a ordem delas, mas que a enfermeira havia percebido alguma anormalidade na Helena e, por uma questão de melhor observação, ela havia sido levada para ser acompanhada, mais de perto pelos profissionais. Muito bem. Se passam uns 30 minutos, ingressam na sala um médico com um semblante muito sério, acompanhado de outra médica, e nos dizem, ele nos disse: não trago a vocês boas notícias. Nós percebemos de noite que a criança não estava respirando bem, a coloração dela estava diferente. Por conta disso, a levamos, a internamos, começamos a fazer exames. Antes que ele continuasse, eu interrompi: a criança está viva? Ele falou: sim, está viva, vocês podem visitá-la. Porque na minha cabeça ele foi subindo uma escada, que não ia ter fim, que ele ia chegar no último degrau e dizer, ia ter fim, ia chegar no último degrau e dizer que infelizmente a criança tinha falecido. Naquele momento, irmãos, quando eu perguntei para ele: a menina está viva? Que ele disse que sim, minha alma voltou ao corpo. E com certeza a minha esposa também. Eu vou resumir muito a história. A Helena ficou 21 dias na UTI, sendo que os 10 primeiros foram os mais críticos, os mais difíceis. E foi uma fase muito
difícil, foi o deserto mais árido que nós enfrentamos, até porque isso aconteceu no sábado, quando o médico nos relatou isso que eu acabo de mencionar, e na terça-feira, imaginem vocês, a Carla teve alta e saiu com o Timotinho no braço e a Heleninha ficou na maternidade. E aí, só para vocês imaginarem o quadro, os meus sogros não sabem espanhol, nós estávamos em Santiago do Chile. Entre os latino-americanos, os falantes da língua espanhola, o chileno, assim como o argentino, é considerado aquele que fala o pior espanhol, porque ele fala, as palavras se emendam, é muito difícil entender. Então, depois que os médicos nos explicaram o que aconteceu, vocês imaginam explicar para os meus sogros, administrar as emoções e explicar para os meus sogros o que havia acontecido com a Helena. Naqueles dias, Carla e eu nos voltamos para o Senhor como jamais havia ocorrido em nossas vidas. Aquele foi o deserto mais árido que nós experimentamos. Aprove a Deus atender o nosso clamor de forma a preservar a vida da Helena, porque às vezes, irmãos e irmãs, Deus nos diz não. Eu tenho um grande amigo, pastor da nossa denominação, reverendo Ivan Mendes Moraes, com quem eu trabalhei na época de seminarista. Ele e a sua esposa tiveram trigêmeas, elas nasceram super bem, cresceram. Quando tinham por volta de 16 anos, uma delas, problema de apendicite, foi internada e ficou algumas semanas internada. E eu me lembro até hoje a mensagem que ele compartilhou no grupo de WhatsApp. Hoje Deus me disse não. Deus permitiu que a filha dele falecesse. No nosso caso, pelas razões que Deus tem, Ele preservou a vida da Helena, mas todos nós cruzamos vales, passamos por desertos. E nesses desertos, como Moisés aqui se encontrou, normalmente é quando nós usamos todos os recursos, todas as habilidades, recorremos a todos os contatos, a todos os meios, e quando já não há mais solução, a única coisa que nos cabe é depender do Senhor. E Deus usa o deserto para moldar o nosso caráter, para lapidar a pessoa de Jesus em nós, para nos aproximar dele. Como diz o salmista, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Mas há outro ingrediente desse composto, desse remédio divino contra a murmuração. Já vimos os dois primeiros. Entender a gravidade do problema, murmuração é pecado, razão pela qual os nossos pais, na Assembleia de Westminster, no século XVII, mencionam a murmuração como uma das formas de negar ou de quebrar, o mandamento não tomarás o nome do teu Deus em vão. Em segundo lugar, aprendemos que devemos nos voltar para Deus. E agora chegou a hora de sair dos campos da percepção, entender, e verbalização, clamar a Deus, para o campo da ação. Esse é o terceiro ingrediente do remédio divino contra a murmuração. Porque há momentos que reclamam reflexão e oração, e há outros que exigem ação. O terceiro ensinamento do texto é: faça o que Deus diz, obedeça. Versículo 5 e versículo 6. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Eu chamo a atenção de vocês para algumas implicações desse princípio de fazer o que Deus diz, obedecer. Primeiro aspecto:
Deus falou para Moisés convocar os anciãos, isto é, os homens mais experientes, e com eles subir o monte, subir o Horebe. Deus quis ensiná-lo que a caminhada não deve ser solitária, mas compartilhada. Irmãos, a vida cristã não é carreira solo, mas jogo em equipe. É certo que a cruz é individual, mas estamos na mesma estrada e devemos ajudar uns aos outros. Deus quer que dividamos as cargas, sobretudo aqueles que lideram sua igreja. No Antigo Testamento, os anciãos de Israel aconselhavam os reis. No Novo Testamento, Deus estabeleceu presbíteros para apacentar e cuidar da sua igreja. É impressionante como nós percebemos na Bíblia, como Deus usa as pessoas em nosso benefício. Nos concentremos em Moisés. No Egito, o Senhor colocou Arão para ser a boca de Moisés diante de Faraó. Moisés, quando chamado por Deus, alegou que tinha a língua pesada. Deus dispôs Arão, seu irmão, para ser o seu microfone, o seu porta-voz. No deserto, diante da murmuração do povo, para ajudar um idoso de 80 anos, no caso de Moisés, Deus dispôs os líderes de Israel, os anciãos. Moisés, toma contigo os anciãos, os cabeças das famílias. A partir desse momento, Deus começa a usar Josué como braço forte de Moisés, versículo 9. O versículo 8 menciona que Amaleque veio e pelejou contra Israel, o povo de Amaleque. Com isso, versículo 9 do mesmo capítulo, ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. A partir desse momento, começa a aparecer na história de Israel, Josué, que a Bíblia descreve como servo ou servidor de Moisés, e é justamente a pessoa que vai conduzir o povo quando Deus chama Moisés à sua presença. E Moisés realmente aprendeu a lição de que Deus usa as pessoas em benefício do seu povo, no caso, em benefício dele. Por quê? Porque no capítulo 18, quando Moisés está assoberbado, exausto, tendo que julgar a causa de milhares de pessoas, o povo esperando por horas no deserto, diante do sol quente, Deus envia Jetro, sogro de Moisés. Moisés, não é sábio isso que fazes? Numa linguagem bem nossa, brasileira, fatia a pizza, Moisés, divide as cargas. Você está fazendo esse povo aí sofrer e você está gemendo, Moisés. E a Bíblia nos diz, depois você vê aqui no versículo 28, perdão, no versículo 21 e no versículo 24 do capítulo 18, que Moisés estabeleceu chefes de 1.150. Ele aprendeu a delegar. Você, papai e mamãe, ensine seus filhos a trabalhar. Delegue responsabilidades. Você, no seu ambiente de trabalho, delegue responsabilidade às pessoas. Ensine-as, treine as pessoas, capacite as mesmas. Na igreja, isso também se aplica. Cristianismo implica relacionamento com Jesus e com a família de Jesus. Solitário, você estará mais vulnerável ao pecado, inclusive ao pecado da murmuração. Seja pastoreável, permita relacionar-se, ganhe o direito de falar e também de ser repreendido. Ouça seu cônjuge com atenção. Disponha-se a ajudar outros, porque nesse processo, enquanto nós ajudamos outros, Deus vai trabalhando em nós, e às vezes até sarando as nossas feridas. Esse é o princípio da logoterapia do Viktor Frankl. Quando você cuida dos outros, das feridas alheias, você se esquece das suas próprias. E nesse processo, você vai sendo tratado. Deus nos diz
Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Então, cristianismo implica relacionamento. Quem quer viver carreira solo vai sofrer mais, porque quando cair, não vai ter alguém que lhe estenda a mão para ajudá-lo a se levantar. Dá para se levantar sozinho, dependendo da idade, do lugar, do tamanho do buraco? Dá. Mas é bem melhor ter gente para nos ajudar, nos amparar e também nos abraçar, nos acolher, inclusive enxugar nossas lágrimas em alguns momentos. Segundo aspecto desse terceiro ensinamento, desse terceiro composto do remédio divino contra a incredulidade, que é o de fazer o que Deus diz, obedecendo a Ele. Deus mandou Moisés subir o Horebe, o mesmo lugar onde o Senhor havia aparecido a ele na sarça ardente. Que coisa interessante. Deus disse para Moisés subir o monte, segurando o cajado, que havia realizado tantas proezas no Egito. Com isso, Deus relembrou a Moisés sua vocação. Moisés, suba o monte, porque nesse monte eu te chamei. Nesse monte eu te vocacionei. Leve contigo, Moisés, na tua mão, o cajado, o bordão, esse com o qual você feriu as águas do Nilo, esse através do qual você enviou as pragas contra os egípcios. E como Moisés subiu o monte acompanhado dos anciãos, esse exercício também serviu para confirmar o chamado de Deus, chamado que o Senhor havia dado a Moisés diante dos líderes, dos cabeças de Israel. Como é importante recordar, irmãos e irmãs, o que Deus tem feito em nós, de onde nos tirou, o que Ele tem feito através de nós, descobrir e usar os dons que Ele nos deu. Isso reaquece a chama, revigora a fé e renova nosso ânimo para servir ao Senhor. Devemos colocar em prática o que cantamos. Quantas bênçãos, dize-as quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Eu só não canto porque eu amo muito vocês, para que vocês não digam, continue pregando, pastor, mas o hino é belíssimo e nós temos que colocá-lo em prática. Esse é um edificante exercício espiritual, relembrar a nossa caminhada de fé, relembrar o dia da nossa conversão, ou a época quando entendemos o sacrifício de Cristo, o dia da nossa pública profissão de fé. Relembrar, não para ficar lamentando, chorando as pitangas, como se diz em algumas regiões do Brasil, os desertos, mas para ver como Deus cuidou e tem cuidado de nós ao longo do tempo, ao longo dos anos. Davi sabia disso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. O fator memória está profundamente conectado à história da redenção. Quais eram as grandes festas do Antigo Testamento? Páscoa, que rememorava a saída do Egito. Primícias, quando o povo consagrava os primeiros frutos a Deus e rememorava que Jacó, com pouca gente, havia chegado no Egito e o Senhor havia prosperado a sua descendência e agora o povo tinha uma terra sua para cultivar. E tabernáculos, que rememorava o tempo de peregrinação em cabanas, em tendas pelo deserto. E no Novo Testamento, qual é a grande celebração? A Santa Ceia, que nos remete ao que Cristo fez na cruz, em memória dele, e também nos projeta para o amanhã, até que ele venha. A memória está atrelada à esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O caminho de amanhã cruza o de ontem, como dizia John Mackay. Memória e esperança são os dois lados da mesma moeda. Outra orientação dada por Deus a Moisés foi: fira a rocha. Moisés fira a rocha. Ao bater na rocha ocorreu um milagre.
O Salmo 105, que interpreta os eventos narrados em Êxodo, diz: fendeu a rocha, dela brotaram águas, que correram qual torrente pelo deserto. A rocha do Horebe foi fendida, e muita água escorreu como torrente até o povo. A Bíblia NVI é mais clara: a água escorreu como um rio pelo deserto. Mas isso não é tudo. O principal ensinamento desse episódio é esse que eu menciono agora à luz do Novo Testamento. Quando os israelitas beberam a água que jorrou da rocha, Paulo afirma em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A rocha que foi ferida por Moisés representava Cristo. Deus, em vez de castigar o povo que murmurava contra ele, feriu pela mão de Moisés a rocha que é Cristo. O evangelista João nos diz que quando Cristo foi ferido na cruz com uma lança, saíram dele sangue e água. O sangue aponta para o perdão dos nossos pecados. E a água demonstra que, por meio de sua morte, ele dá vida, pois no mesmo evangelho, Jesus diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos e irmãs, frente aos desafios, aos espinhos, que fazem parte do deserto, em vez de desanimar, fira a rocha. O que significa isso, pastor Marconi? Reflita sobre a obra de Cristo. O maior drama, a maior prova, a maior dor, a maior dificuldade que você enfrentou ou está enfrentando, desaparece diante da obra de Cristo na cruz do Calvário. Há consolo, há graça na obra de Cristo na cruz. Por vezes, nos cansamos na obra de Deus, porque lidar com pessoas, lidar com exemplares dessa espécie da qual fazemos parte, é um desafio. Em 1976, o devocionário Nosso Pão Diário noticiou o seguinte fato: um soldado gravemente ferido pediu ao capelão que o assistia que escrevesse uma carta à sua antiga professora de escola dominical. Aquele soldado estava prestes a morrer. E ele solicitou ao capelão, aquele pastor, que redigisse uma carta e enviasse a carta à sua antiga professora de escola dominical. Conte-lhe que eu morro cristão por causa do que ela me ensinou na classe da escola bíblica dominical. A lembrança de seus apelos fervorosos e do calor de seu amor, quando nos pedia que aceitássemos a Cristo, tem permanecido comigo. Diga-lhe que eu a encontrarei no céu. O capelão escreveu a carta, a mensagem foi enviada, e algum tempo mais tarde, o capelão recebeu a resposta daquela senhora: que Deus me perdoe. Justamente há um mês, eu renunciei minha posição e abandonei meus alunos da escola dominical porque achei que meu trabalho estava sendo infrutífero. Agora, eu lamento a minha impaciência e falta de fé. Eu vou pedir ao meu pastor que me permita voltar a ensinar. Eu aprendi que quando alguém semeia para Deus, a colheita é certa e abençoada. Irmãos, no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Moisés entendeu isso e fez o que Deus lhe havia dito. Tomou consigo os anciãos de Israel, o bordão, subiu o monte e feriu a rocha. Aprendemos hoje que o remédio divino contra a murmuração é um composto que inclui entender a gravidade do problema, voltar-se para Deus e fazer o que Deus diz, obedecer.
O deserto foi para a geração que saiu do Egito um grande cemitério, porque, exceto Josué e Calebe, todos estes que estavam aqui foram mortos e enterrados no deserto. Mas nem todo deserto é sinônimo de más lembranças. A época mais dramática para a igreja protestante na França é conhecida como deserto. Deserto é o nome pelo qual se denomina a época das perseguições mais ferozes contra os huguenotes, contra os irmãos da Igreja Reformada na França. É o período que vai desde 1685 até 1787, é um período praticamente de 100 anos, quando os exércitos reais, os exércitos da monarquia francesa, iam em busca dos crentes no interior da França. Nesse período, estima-se que pelo menos 300 mil crentes abandonaram a França para evitar o martírio, para evitar a prisão. Aqueles que não puderam abandonar a França se esconderam numa região montanhosa no centro-sul do território francês, chamada Cévennes, as montanhas Cévenoles. Eles se esconderam ali e ali se refugiaram das temidas dragonadas. O que foram as dragonadas? Dragonadas eram as expedições reais, as caravanas enviadas pelo rei para torturar aqueles crentes que não abjuravam sua fé. Essa foi uma época feroz de perseguição contra a Igreja de Deus na França. Em 1911, em Mialé, perto de Nîmes, foi inaugurado o Museu do Deserto. Deus me deu a graça em 2015 de visitar esse museu. Do lado de fora do museu tem um bosque imenso. Ali, desde 1911, a cada primeiro domingo de setembro, os protestantes franceses realizam um culto pela manhã e palestras são dadas, proferidas à tarde, para rememorar o deserto, para se lembrar daquela época de atroz perseguição contra o povo de Deus, mas Deus permitiu, preservou e permitiu que a igreja existisse na França através daqueles que se esconderam nas montanhas Cévenoles. Até hoje, anualmente, em média, 15 mil pessoas agradecem a Deus por haver preservado sua igreja em meio às mais terríveis perseguições. Deserto também pode significar fidelidade a Deus. Deserto não deve ser para nós sinônimo de murmuração, de provação sim, mas também de dependência do Senhor, para que Ele realize a sua obra em nós, para que Ele desenhe de maneira mais nítida a pessoa do seu Filho em nosso caráter. Quero convidá-los para que se levantem e oremos ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não incorrer no pecado da murmuração, que tem muitas facetas ou se manifesta de diversas maneiras. Às vezes, inclusive, sem que palavras sejam proferidas, verbalizadas, murmuramos em pensamento. Às vezes somos ingratos. Noutras ocasiões somos pessimistas. Não oramos como deveríamos. Não solicitamos, não rogamos ao Senhor que aumente a nossa fé. Nos acovardamos, nos amedrontamos diante das dificuldades. Ajuda-nos, Senhor, a entender a gravidade desse pecado, a nos voltarmos para Ti, a fim de que a obra da santificação seja mais desenvolvida em nós.
para que sejamos obedientes e firamos a rocha, Senhor, refletindo e nos apropriando da obra de Cristo na cruz do Calvário. Senhor, não estamos sozinhos. Tu estás conosco, porque teu Filho prometeu nos fazer companhia até a consumação dos séculos. Senhor, ajuda-nos. É pequena e fraca a nossa fé. Precisamos de Ti, ó Pai. Conceda-nos uma semana abençoada na Tua presença. Livra-nos, Senhor, dos males que nesses dias se apresentam de forma mais nítida diante de todos nós. Guarda aqueles que estão em viagem. Sei com as nossas famílias, com os nossos filhos, com aqueles que fazem parte do Teu povo, que estão em lugares áridos, enfrentando perseguições e hostilidade, porque estão pregando o Teu Evangelho. Que a graça do nosso Senhor e Redentor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a restauradora consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês, irmãos e irmãs, e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém.